Olá, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do lugar onde você se encontra. Eu sou o pastor Robson, estou aqui para mais um vídeo que com certeza edificará muito a tua vida. Então peço que você fique até o final, observe os assuntos que vamos abordar aqui hoje, que vamos estudar cuidadosamente, aplique as lições e desfrute dos resultados. O tema que nós vamos trabalhar aqui hoje é de mera relevância, de muita importância. É as 3 maiores estratégias, armadilhas que Satanás, o diabo, usa para destruir a vida das pessoas. É isto mesmo que você ouviu, destruir a vida das pessoas. Então peço que você diligentemente estude aqui comigo, porque darei ferramentas espirituais para você sobressair sobre essas estratégias. No vídeo anterior, eu falei sobre os perigos do engano, algumas situações que muitas vezes nós mesmos nos colocamos e nos enganamos. Então, se você tiver alguma dúvida, vá ao vídeo anterior. Caso você tenha alguma sugestão, alguma dica, alguma pergunta, deixe nos comentários e eu responderei. E por que esse assunto é de mera relevância? Porque nós estamos vendo as estratégias de Satanás, o mal, a destruição, afetando todas as áreas. Área familiar, área matrimonial, área educacional, etc. Aonde tudo isso se inicia? Na área espiritual. Que muitas vezes você ignora ou não prioriza porque não enxerga com os olhos físicos. E não é porque você não enxerga que ela deixa de existir. Nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais tendo experiências humanas. Quando você compreende isso que eu estou dizendo aqui, faz toda a diferença na tua vida. Na Bíblia, Satanás é conhecido como o pai da mentira. João 8,44, palavras do próprio Jesus. Então dele não procede nenhuma verdade. 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 14, o apóstolo Paulo diz que não é de se admirar que até Satanás se transforma no anjo de luz. Então ele se maquia, ele usa máscaras. Ele faz o que for possível para poder enganar as pessoas. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, o texto diz que ele é o grande dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Então nós não podemos ignorar os desígnios dele. Nós temos que ter armas espirituais para poder sobressair sobre essas estratégias dele. O Novo Testamento tem 27 livros, dividido em 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, um livro histórico, o livro de Atos, 3 epístolas paulinas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. 8 epístolas gerais, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e a epístola de Judas. E o livro profético de Apocalipse. Desses 27 livros, somente um não alerta, não aborda diretamente contra os falsos ensinos, contra os falsos mestres, contra o engano, que é a carta de Paulo a Filemão, que é uma carta de um capítulo só, é pessoal. Todos os outros 26 livros diretamente alertam, confrontam o falso ensino. Então é um tema de muita relevância, que muitas vezes nós ignoramos. Isso é tão sério, tão grave, que foi assim que o primeiro casal caiu. Na estratégia, na armadilha de Satanás. E essa queda afetou eu e você antes mesmo da gente nascer. Afetou a raça humana antes dela existir. De tão sério que é. Eu e você nascemos pecadores porque Adão e Eva caiu na transgressão. Falhou. A mulher foi enganada e o homem desobedeceu a Deus por causa da estratégia de Satanás. Então não dá para ignorar os desígnios dele. E a primeira armadilha que ele usa, nós estamos falando das maiores, ele usa várias estratégias, mas as 3 maiores, eu vou tratar a primeira agora, e você vai perceber, se você fazer uma autoavaliação da tua vida, seja numa área matrimonial, familiar, espiritual, ou até da situação atual do mundo, você vai perceber que é nessas 3 estratégias que ele tem acesso e causa destruição, porque as pessoas permitem. A primeira estratégia que ele usa
não é impedir as pessoas de conhecer a Deus como muitos pensam. Não é isso que ele faz. Ao contrário, ao invés de ele dizer para as pessoas não conhecer a Deus, Satanás fala para elas que elas têm outros caminhos ao invés de um só. Tem outras maneiras. Foi o que ele fez com o primeiro casal e deu certo. Foi assim que ele agiu e conseguiu bom êxito. E é por isso que ele age na mesma sequência. Porque deu certo. A primeira vez que ele tentou, ele conseguiu. O casal caiu nessa estratégia. E trouxe destruição. É só você estudar Gênesis capítulo 1 e 2 e comparar com o capítulo 3 e diante. Faz o contraste de como era a realidade do casal e como se tornou depois que eles caíram nessa estratégia. Então, Satanás quer mostrar para você que existe um caminho mais fácil, mais conveniente, mais confortável, que não exija tanto de você assim. E ele tentou essa mesma estratégia com Jesus, usando a vida de Pedro. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21 ao 23. Eu quero ler com você, eu gosto de citar os textos aqui, mas eu vou ler para que você preste atenção nas palavras, nas colocações. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Você vê que a cruz não foi acidente e a ressurreição não foi surpresa. Jesus sabia o que ele havia de passar. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tende compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, ele olhou para Pedro, mas olha o que Jesus disse: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. O caminho de Deus nem sempre vai ser confortável, conveniente ou fácil, mas sempre vai ser o certo. Não existe atalho, não existe outros caminhos, existe um só. A Bíblia é um livro com começo e fim determinados. A Bíblia não trabalha com especulações. A Bíblia não trabalha com possibilidades. A Bíblia já está decretada, o começo e o fim. Isaías capítulo 46, do versículo 8 ao 10, é um dos textos mais poderosos das Escrituras. Eu amo muito esse texto. Depois você lê na tua casa. É onde Deus estabelece ali que Ele é o único Deus que anuncia as coisas futuras desde o princípio e faz cumprir toda a tua vontade. Então, ele é o único Deus que termina antes de começar. Primeiro ele termina, para depois iniciar. Ninguém pode fazer isso, só ele. Então, passado, presente e o futuro estão debaixo dos olhos lineares de Deus. É por isso que só tem um caminho, não há dois, não há três. Agora a pergunta fica: que caminho você está seguindo? Que caminho você está tomando? Está sendo prudente como Jesus? Sabe quem você é e para onde está indo? E por que está indo? E por isso não se desvia, não quer aquilo que é mais fácil, conveniente, confortável, mas quer aquilo que é certo? Ou está tomando caminhos fáceis, convenientes, confortáveis? Está ouvindo a voz de Satanás, falando para você deixar de fazer o que é certo, porque tem várias opções e não tem várias opções. No reino de Deus não existe atalho. Ou você entra pela porta estreita, ou você não entra. Mateus capítulo 7, versículo 14. Então, atente para isso. E aqui eu vou lhe dar uma aplicação. Provérbios capítulo de número 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração, não é mais ou menos. Não é só naquela área que te convém. Porque você confiando no Senhor de todo o teu coração, reconhecendo Ele em todos os teus caminhos, Ele endireitará o teu caminho. A palavra ali, endireitar as veredas, significa que Ele vai mostrar a direção certa, tirar, remover os obstáculos que você não enxerga. Salmo capítulo 25, versículo 12, o salmista diz assim:
O homem que teme o Senhor, ele instruirá o caminho que ele deve escolher. Então, temer o Senhor é reverenciá-lo, é reconhecer a grandeza, a soberania e a santidade dele. E ele instruirá o caminho que você deve seguir. E a segunda armadilha que Satanás usa para destruir a vida das pessoas é a distração. É distrair as pessoas com as coisas boas para tirar elas daquilo que é certo. Percebeu no que eu disse? Distrair com coisas boas. Porque ele seduz. Ele não vai te dar um prato cheio de fogo. Ele vai te seduzir com coisas boas, agradáveis aos olhos, para tirar você daquilo que é certo. Foi o que ele tentou fazer com Jesus em Mateus capítulo 4. Mas Jesus deu uma resposta permanente para algo temporário. É o que devemos fazer. Só existem duas coisas permanentes neste mundo. O resto tudo é temporário. Tudo passa. As duas coisas permanentes são Deus e a sua palavra. É por isso que você nunca pode negociar o permanente com o temporário. Foi o que Jesus fez no deserto. Ele não negociou. Ele estava sem recursos físicos ali. Mas ele estava firmado no permanente. Por isso que ele disse a Satanás, está escrito. Ele não se distraiu. Satanás quis oferecer coisas boas para ele. Mas ele não se deixou levar porque ele estava firmado no permanente. Isso significa foco. O que é foco? Foco é você saber dizer não para tudo aquilo que te distrai ou te desvia do teu propósito. Só que para você ter foco, você tem que ter alvo. Quem é o teu alvo? O meu alvo é Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Então tudo aquilo que tenta me desviar ou me distrair do caminho de Jesus, eu tenho que saber dizer não. Mas hoje as pessoas estão preferindo prazer imediato. Elas estão negociando princípios e valores, coisas permanentes, a troca do momentâneo, do temporário, do imediato, do prazer. Confundindo prazer com felicidade. Prazer é momentâneo, felicidade é o estado de espírito. É por isso que as pessoas compram aquilo que elas não precisam, com dinheiro que elas não têm, para impressionar quem elas não conhecem. Porque elas estão vivendo distraídas. Então tenha foco. E a terceira e última das maiores estratégias de Satanás para destruir a vida das pessoas são as brechas, as pequenas coisas, o flerte com o pecado. Ninguém tropeça em montanha. Você não tropeça em coisa grande, você tropeça em coisas pequenas, que muitas vezes você nem vê. Mas se você tropeçar, você pode se quebrar todo. O que é o flerte com o pecado? É quando você abre oportunidade para aquilo que você se livrou te escravizar de novo. E tem muita gente fazendo isso. Olha o que 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário. O diabo não é brincadeira, não é teu coleguinha. Ele é teu adversário, ele é nosso adversário. Anda em derredor como um leão, rugindo para devorar. O leão não brinca, o leão devora. Então não é brincadeira. Sede sóbrios e vigilantes. Você tem que tomar muito cuidado com as brechas que você dá no casamento, na vida espiritual, na vida familiar, na vida profissional. Diabo trabalha com brechas. Ninguém tropeça em montanha. Não tem como você experimentar algo novo sem antes cortar o cordão umbilical com o passado. Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te enviarei. E aí Deus dá a promessa. Não tem como receber promessa preso no passado, vinculado com o passado, com o pecado, com a vida velha. Tem que se revestir do novo homem. Isso é muito sério, não tem como você ter um pé aqui, um pé acolá. O diabo vai usar essa situação, essa brecha, para destruir tua vida, e você sabe disso. Então, se você quer experimentar algo novo, precisa cortar esse cordão umbilical de uma vez por todas. Não tem como Deus te abençoar, te dar promessa, fazer algo na tua vida, até para você abençoar outras pessoas, se você ainda tem flerte com o pecado. Se você foi liberto do álcool, não flerte com o álcool mais. Se você foi liberto da pornografia, não flerte com a pornografia mais. Se você foi liberto das drogas ou do que for, da idolatria,
Não flerte mais com isso. Tem que cortar de uma vez por todas. Você precisa ser radical. A partir do momento que você der brecha, oportunidade, o diabo vai entrar vagarosamente e te destruirá. E é por isso que você está assistindo esse vídeo. É para que não aconteça isso. E eu vou lhe dar uma aplicação rápida, simples. Não é uma pregação isso. Caso você tenha mais dúvidas, escreva nos comentários. Mas o que você pode fazer? Em todas as situações que você estiver, você se questione. Isto glorifica a Deus? Deus está se agradando com isso? Eu estou buscando a aprovação de homens ou a aprovação de Deus? Eu estou procurando satisfazer os meus próprios desejos ou a vontade do meu Pai? Como o Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha vontade que é feita, é a dele. Então questione isso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus. Colossenses 3,17. Tudo que fazemos em palavras e ações, seja para a glória de Jesus Cristo. Então questione-se. Esse lugar que eu estou indo, essa situação que eu estou permitindo, que eu estou assistindo, as conversas que estão saindo da minha boca, glorifica a Deus? Questione isso. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7 e 8, diz: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e Deus se achegarás a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimos dobre, purificai o coração. Então resistir o diabo é não dar ouvido para ele, não cair nas armadilhas dele. Quais foram as 3 armadilhas que nós estudamos aqui? A número 1, ele vai dizer para você que tem vários caminhos, não tem um só. E nós vimos aqui claramente que tem um caminho só, não existe 2, não existe atalho. Existe um caminho só reto, feito por Deus, não é feito pelo homem. É Deus que estabeleceu. A Bíblia tem começo e fim determinados. A Bíblia não trabalha com especulações e nem com possibilidades. Ela trabalha com certeza e clareza. Então não existe vários caminhos. Existe um só. E o caminho certo não é o confortável, o conveniente nem o fácil. É o caminho certo. Mateus capítulo 16, versículo 21 e 23. Lembra das palavras de Jesus para Pedro. Arreda, Satanás. Cuidado com as distrações. Prazer imediato. Não negocie o permanente com o temporário. E o terceiro, as brechas. Não se torne escravo daquilo que você um dia já foi liberto. Porque o teu estado vai ser pior. Então atente para isso. Preste atenção nos versículos que eu abordei aqui. E este ano que vem chegando é uma oportunidade. Por quê? Porque Deus é eterno. Ele não depende de tempo. Ele é eterno. Se você tirar 1 bilhão da eternidade, continua sendo eternidade. Agora ele nos permitiu ter um tempo cronológico, dividido em segundos, minutos, horas, semanas, meses e anos. Para quê? Para que nós saibamos planejar dentro desse tempo. Para que nós tenhamos o tempo da mudança. Então a possibilidade de mudança sim. A possibilidade de melhorar sim. Deus é um Deus misericordioso. É só você obedecer a palavra dele e não dar ouvido para o diabo. Então que Deus lhe abençoe, te fortaleça. Use essas ferramentas em todas as áreas da tua vida, mas não ignore a área espiritual. Lembra, não é porque você não vê ou não enxerga que ela não existe ou não é importante. Ela é a mais importante. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde em nome de Jesus.